Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Chegamos a mais um final de semana. Louvado seja Deus! Mais uma semana se passou e hoje, sabadão, chegando aqui no Espírito Santo, aqui em São Gabriel da Palha, tá um friozinho gostoso hoje, tudo nublado. Como é que tá a sua região aí? Como é que tá aí a sua cidade, o seu estado? Espero que esteja gostoso aí o tempo para você, como está aqui para nós. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 2, que está escrito assim na palavra do Senhor: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aí, você está obedecendo esse mandamento de Jesus? Tem sido fácil? Tem sido difícil? Você ainda está sendo aperfeiçoada, assim como eu estou sendo aperfeiçoada dia após dia? Sim, porque nós somos aperfeiçoados em aprender e colocar em prática. E muitas vezes a maior dificuldade do nosso convívio não é com pessoas fora da nossa casa, mas são com pessoas dentro da nossa casa. Às vezes, lidar bem com alguém lá fora por 40 minutos, 2 horas, 3 horas, é fácil. Mesmo porque toda vez que nós costumamos sair de casa, a gente coloca máscara para estar lá fora. Mas às vezes, quando a gente chega dentro da nossa casa, a gente tira a máscara. A máscara de boazinha, a máscara de bom, e a gente fica sem filtro, muitas vezes. Às vezes, a gente dá o nosso melhor para aqueles que estão fora do que aqueles que estão dentro da nossa casa. Para você saber se isso é verdade ou não na sua vida, repare como é que você coloca a mesa todos os dias. O que você faz de comida todos os dias? E quando vem alguém de fora, quais são os elementos da mesa que você coloca? Você usa os mesmos pratos, os mesmos copos? Você faz o mesmo tipo de comida que você faz? Como é que você recebe? Sim, porque muitas pessoas compram coisas maravilhosas que é só para quando vai receber alguém. É só para aqueles momentos especiais. Mas sabe, você e a sua família são as pessoas especiais, e os momentos especiais que você deve guardar e celebrar é o hoje, é o presente, é o momento que você está vivendo. Então, se você tem aquela roupa que você comprou já há 2 meses e você nunca usou, você está perdendo tempo. Se você está esperando uma ocasião especial, essa ocasião especial pode não chegar. Então, use a roupa que você comprou. Se você comprou uma carne maravilhosa para fazer num dia especial, esse dia especial é hoje, faça, tá? Se você comprou aparelho de jantar, copos, taças, ou seja lá o que for, use. Coloque para usar. Você é a pessoa que merece o melhor. A sua família é a pessoa que merece o melhor. Viver com pessoas, eu sei, nem sempre é fácil. Em muitos momentos surgem diferenças, surgem falhas, palavras que machucam e situações que podem sim ser estressantes e te tirar do sério. E às vezes isso acontece mais dentro de casa do que fora de casa. Por quê? Porque dentro de casa a gente está desarmado. Lá fora a gente está armado. Armado com o quê? Com máscara. Armado com o quê? Com leveza, com suavidade. Lá para fora a gente quer parecer uma pessoa maneira, legal. A gente quer que as pessoas de lá gostem da gente. Sabe? A gente não quer ser aquela pessoa chata. Às vezes isso acontece comigo. Eu acordo de mau humor. Eu já acordo de mau humor. E quando eu vou para academia, eu chego lá sorrindo para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas aqui dentro de casa eu cheguei perto do meu marido, só dei um abraço nele, calada. E aí viro as costas e vou comer, vou me arrumar e vou
vou sair com ele para academia. Mas chegando lá na academia, eu já ponho um sorriso no rosto, eu já ponho um bom dia nos lábios, já fica tudo leve, entende? Então isso são coisas naturais de nós seres humanos e por isso nós precisamos aprender e desenvolver essa humildade, esse ser doce, esse ser paciente, suportar as outras pessoas no amor, né? Então, no nosso ambiente de tranquilidade, que às vezes e muitas vezes é a nossa casa, onde deveria ser um ambiente de paz, de amor, de comunhão, às vezes é um ambiente de guerra. Ontem mesmo eu estava sentada aqui com meu marido e eu falei assim, por que você está comendo com essa cara feia? Ele olhou para mim e falou assim, eu não tô de cara feia. Eu falei, tá sim, sua cara tá enrugada, sua testa tá enrugada, você tá tipo assim, bravão, entendeu? Comendo com aquele semblante pesado. E ele não tinha nem percebido. Se eu não falo, ele senta, ele come com aquele semblante pesado, ele levanta, ele sai para trabalhar e continua com aquele semblante pesado, sabe? Então são coisas que às vezes fica tão natural que a gente nem percebe. E às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela não tem essa leveza para falar conosco. E aí essa pessoa que não tem essa leveza para falar conosco, ela fica pisando em ovos, com medo de chatear, de magoar, de irritar outra pessoa que já tá com aquela cara, entendeu? De quem comeu e não gostou. Eu ainda até brinquei com ele, eu falei assim, ó, pode mudar essa cara, porque cara feia pra mim é fome, você tá com um prato de comida na sua frente. Então bora comer e bora ser feliz. Quer que eu pegue a câmera aqui e te mostre como é que tá a sua cara? Aí ele já riu, já descontraiu. E é assim que a gente precisa levar a nossa vida. Mostrando pro outro que às vezes ele tá com um semblante que não condiz com aquilo que ele está vivendo e vice-versa. Às vezes ele tá com um semblante que não condiz com as dificuldades que ele está vivendo. Às vezes o semblante da pessoa tá leve e ela tá vivendo muitas tempestades na vida dela, sabe? Então não é feio você, no momento de dificuldade, você chorar. Você só não deve, entendeu? E não seria bom você permanecer chorando o tempo todo. No momento que você precisa se posicionar e colocar limites, você precisa se posicionar e colocar limites. Você só não deve ficar limitando tudo, tá? Sabe? Buscar o equilíbrio sempre. Porque Jesus Cristo, ele nos chamou para nós amarmos como ele amou. E esse amor, ele não nasce de forma humana. É um amor que nasce através do agir, do gerar, do transformar do Espírito Santo em nós. Jesus e a presença do Senhor, os frutos do Espírito do Senhor, ele cresce quando eu e você permitimos que Deus transforme as nossas atitudes todos os dias e a nossa visão todos os dias. A paciência, a humildade, a mansidão são frutos de um coração que aprende com Cristo. Talvez se fosse em outra época que meu marido tivesse aqui dessa maneira, eu já olharia para ele e já perguntaria para ele, o que eu fiz? E ele olhar para mim e falar assim, por quê? Eu falar assim, porque você tá com cara feia pro meu lado. Tá vendo como é que as coisas são diferentes? Você aprende a lidar com as pessoas. Você desenvolve um conhecimento, você desenvolve um aprendizado, você desenvolve uma comunhão com a outra pessoa. E para isso você precisa se lançar. E se lançar aonde? Se lançar na presença do Senhor para você poder ser mudado, moldado, transformado, alinhado, levar as coisas com menos dureza, com menos rigidez, com menos controle e sem achar que você é o centro do mundo. Sim, nós temos essa tendência também. Por muitas vezes eu estava chateada e meu marido achava que tinha a ver com ele. E muitas vezes o meu marido estava chateado e eu achava que tinha a ver comigo. A gente tem a tendência de pegar aquele fardo do outro e trazer sobre nós. Porque talvez na nossa infância a gente já era sempre o julgado. A gente já era o, sai daqui garoto, sai daqui garota. Você não tem que ficar aqui nesse meio. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você não fez dessa maneira? E a gente pegou essa culpa sobre nós, desde pequenininhos.
Às vezes um pai e uma mãe brigando, discutindo, e você achava que a culpa era sua. Que era a maneira que você tinha de lidar com aquelas emoções que não estavam no seu controle. Você só queria que parasse a discussão, sabe? Então, se colocando como culpado, como vítima, o seu consciente, o seu inconsciente, ele trazia para você um consolo. Se você ficar quietinho, se você ficar quietinha, a briga vai parar, a discussão vai parar. Então seja boazinha, sabe? Sorria, respire devagar, fica no cantinho, não traga problema para ninguém. E a gente trouxe isso para a nossa vida. Mas ser paciente, como está escrito na palavra do Senhor, não significa aceitar tudo calado, nem ignorar a dor do próximo, nem a sua própria. Significa escolher agir com graça, mansidão, amor, leveza, sabe? Mesmo quando seria mais fácil responder com dureza, agir da maneira mais calculista, querendo, sabe, devolver na mesma moeda ou mostrar para outra pessoa que você está certo, sabe? Então, significa que você deve escolher viver uma vida diferente. Jesus Cristo, ele foi paciente com as pessoas. Ele acolheu os fracos, ele continuou amando, mesmo sendo ferido por muitas delas. E sabe, dentro da nossa casa nós somos feridos, nós somos magoados. E às vezes não é nem algo intencional que a outra pessoa fez. Às vezes é algo inconsciente, às vezes uma palavra que ela soltou, às vezes uma expressão que ela fez, às vezes uma maneira que ela acordou, como eu compartilhei com você. Às vezes eu acordo, eu já acordo, sabe, emburrada, sem querer falar, só querendo ficar ali no meu cantinho, mas daqui a pouco passa. Às vezes a pessoa que está perto de você, ela acorda do mesmo jeito. E você precisa entender que não é sobre você, é sobre ela. Mas que você esteja ali disposto a amar, a acolher, a entender que a outra pessoa é diferente de você e tudo bem. Tem dias que, se você pudesse escolher, você não ficaria em você. Você sairia de você e te deixaria lá. Não é verdade? Então, nós precisamos aprender a ser leve com os outros e aprender a ser leve conosco também. Às vezes nós somos carrascos de nós mesmos e carrasco também das pessoas que estão ao nosso lado. E quando o relacionamento com alguém parecer complicado demais, lembre-se do quanto Deus tem sido paciente com você. Ele não tem te jogado fora, ele não tem te deixado sozinho, como muitas vezes você quer se deixar sozinho. Ele não tem te abandonado, como muitas vezes você quer abandonar as outras pessoas. Então lembre-se disso. O Senhor Deus, ele não desiste no meio das nossas falhas. Nós também não deveríamos desistir de quem amamos por causa das falhas que às vezes eles cometem, que para eles estão certo, mas para nós não. Então nós precisamos estar vigilantes. Jesus Cristo, ele corrige com amor e continua oferecendo misericórdia a cada novo dia. Como você tem agido? Você tem feito do mesmo jeito que o seu mestre e Senhor ou não? Então a oportunidade é hoje. Peça ao Senhor um coração mais parecido com o de Jesus. Deus, ele pode dar sabedoria para as suas palavras. Ele pode dar calma para as suas reações e amor para lidar até com as pessoas mais difíceis. Resta saber se você realmente quer todas essas circunstâncias na sua vida. A paciência sustentada por Deus tem poder para preservar relacionamentos e trazer paz ao seu coração em meio até às suas próprias guerras. Então, que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e aprender com o nosso Senhor e Salvador. Seja completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Que nós possamos obedecer à voz do nosso Senhor e Salvador e que nós possamos nos espelhar nele a cada dia e levar a vida sem tanto peso,
mas com mais amor, com mais humildade, com mais graça, com mais paciência, com mais doçura. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. E as pessoas que estiverem à sua volta também vão se sentir assim. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Que nos ensina, Senhor, meu Deus e meu Pai, como nos ensinou ontem a não guardarmos dentro de nós ira, ódio, rancor, não desejar fazer justiça própria com a nossa própria justiça. E hoje o Senhor tem nos ensinado a sermos humildes, a sermos dóceis, a sermos pacientes, a suportar uns aos outros com amor e nos tratar também com amor, a não nos negligenciar, Pai, porque às vezes queremos fugir dos momentos em que estamos vivendo e do turbilhão de pensamentos, emoções e sentimentos que temos. Que nós possamos nos lançar aos pés de Jesus Cristo na cruz e que o Teu Espírito Santo possa nos fazer gerar novos frutos, novos hábitos, nova conduta, nova maneira de ser para glorificar o Teu nome. Que nós possamos aprender com Jesus Cristo a amar e também sermos amados, a acolher e também sermos acolhidos. Que a presença do Senhor seja real em nós e seja suficiente para nos trazer as mudanças, as transformações e as novas atitudes que nós precisamos. E a capacitação para avançarmos do lugar que estamos para o lugar que o Senhor quer nos levar e nos ensinar todos os dias. Assim nós oramos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê um ótimo dia, um excelente final de semana. Que você possa estar sendo cheio da presença do Senhor e levado a novos níveis. Um abraço grande, fica com Deus.